Quer falar, Mary? Eu acho que um dos principais ensinamentos nesse Techuvá, né, quando a gente começa a ter o entendimento israelita mesmo, é tipo assim, não, se movimenta. Se movimenta. É movimento. A escritura, ela Cadima, anda. O tempo todo para a gente se movimentar, se mexer, não ficar parado. Quer dizer, ficar parado não tem nada a ver com a escritura. A escritura é movimento o tempo todo. O hebraico é uma língua de verbos. O hebraico é uma língua de verbos. Tudo está em movimento. Na escritura está em movimento. Tudo se movimenta. Até a montanha, a cabeça da montanha se ergue. Se ergue. É isso. Né? Então, assim, é impressionante. Então, assim, nós temos que nos movimentar o tempo todo, né? O ficar parado, a gente é uma coisa que a escritura deixa clara que não é para ser. Não é para ser. Não é para ser. Nós temos que nos movimentar. E como você está falando, não ter medo da vida. Essa é uma palavra que sempre fala muito comigo. Né? Desde que eu comecei esse Techuvá, eu tenho praticado isso todos os dias da minha vida. Eu agradeço a Elohim e tal, no Modéani, e eu todos os dias eu falo para ele, eu quero encarar a vida, me dar força para mais um dia, né? E que ele possa me preparar para aquilo que está pela frente, né? Então, assim, é não ficar parado, né? É se movimentar. Exatamente. Então, isso que a Mary falou é muito show. Por quê? Nós somos hebreus, ivrim. E a estrutura dessa palavra é o verbo avar, que significa atravessar. Ou seja, um hebreu é um atravessador, é alguém que saiu de um lugar e foi para o outro. Então, se a pessoa não se movimenta, não tem coragem de se movimentar, ela não pode ser chamada de hebreu, tá? Então, que sejamos como o suricato, tá? A gente se organiza, tem que ter estratégia, não pode dar bobeira para ave de rapina, mas tem que se movimentar, né? Ele fica lá, em pezinho lá, bonitinho, né? Ele já está falando também, né? Como o navio Eliarro, né? Sair da caverna. E a Elisângela também, né? Está falando, né? Que a gente tem que agir com sabedoria para estar sempre em ação, né? Sempre em ação. Então, perfeito comentário dos irmãos, né? Ou seja, sempre se movimentando, tá? Ou seja, a água não pode ficar parada. A água parada fica estagnada. Ela tem que estar em movimento, tá? Sim. E a vida é cheia de mudanças, tá? Então a gente tem que prosseguir, não ficar igual um livro muito famoso, Quem Mexeu no Meu Queijo, né? Um ratinho, quem mexeu no meu queijo, que não sei o que, mexeu, pronto, arruma outro queijo agora, parte para outra, tá? Que em 1900 e não sei quanto, eu tinha um queijo tão gostoso em 1900 e não sei quanto, quem mexeu no meu queijo lá de 1900 e corre atrás de outro queijo, parte para outra, entendeu? Ou seja, então, quem lança a mão do arado e fica olhando para trás não é apto para o reino dos céus. Então é para frente, tá? Vamos lá. Versículo 3, tá? Aí vem no versículo 3 vai começar. Então são 42 paradas, tá? Não dá tempo da gente ler tudo. Essa paraxá tem 132 versículos. Mais um motivo pelo qual a gente não pode se alongar muito. Então, foram 42 paradas que o nosso povo deu. Eu fico impressionado como o Criador orientou Moisés a ser extremamente organizado. Moisés era aquele camarada metódico, né? Ou seja, o Criador falava, ele obedecia. Por isso que ele sempre fala, vai daber Yahuá el Moshe lemor. E falou Yahuá a Moisés dizendo. Então ele é bem metódico, ele vem dizendo aqui o relato das 42 partidas e chegadas do nosso povo de Israel. Então nós temos que exercitar isso, né? Trazer à memória o que pode nos dar esperança. Então, o que acontece? Daqui a algumas semanas, tá? Quase quando estiver concluindo o ciclo das porções, das parashot, a gente vai estudar Parashá Kitavô, que é quando entrares. Então, que está lá em Deuteronômio 26, tá? O que acontece? O hebreu, ele tinha que lembrar a sua essência, a sua origem, tá? Quando a gente for estudar essa paraxá, vocês vão se lembrar, né? Meu pai foi perseguido por um arameu e tal, que não sei o que, aí aconteceu isso, fomos para o Egito, que não sei o que, o faraó nos perseguiu e agora entramos na terra prometida, ou seja,
puxar a memória a nossa história, a nossa essência. Então, a gente vê que a gente tem que puxar na nossa mente. Então, vamos puxar aí. Eu nasci no dia tal, no mês tal, no ano tal. Talvez alguns vão pensar assim, por que eu não nasci em outro país? Por que eu não nasci em outra família e tal? Então a gente não pode pensar isso. O Criador teve toda a eternidade, o Criador dos céus e da terra, aquele que não erra nunca. Ele teve toda a eternidade para planejar quem seriam nossos pais, os nossos avós, quem seriam nossos filhos, aonde a gente iria nascer, crescer, se desenvolver. E Ele é um Pai amoroso. As circunstâncias que Ele estabeleceu para a vida de cada um de nós foram as melhores possíveis e imaginárias, tá? Então Ele estabeleceu um meio para que nós chegássemos ao conhecimento da verdade, o conhecimento dele e da sua palavra. Então, aqui, né, a gente vai vendo, por exemplo, a Mary falou, tinha lugar que o povo de Israel parava e deveria querer ficar a vida inteira ali, né? Por exemplo, não dá tempo da gente ler tudo, mas vamos ler Números 33, versículo 9, olha aqui. E partiram de Mará e vieram a Eilim, e em Eilim havia 12 fontes de águas e 70 tamareiras, e acamparam-se ali. Olha, isso aqui parece até uma colônia de férias, um resort, vamos dizer assim, que lugar maravilhoso, né? Imagina, 12 fontes de águas, ou seja, podia até, tribo de Rúben fica ali naquela fonte, tribo de Simeão fica naquela outra ali, dava para dividir uma para cada uma das 12 tribos, ou seja, 12 fontes. Aqui num nível mais profundo mostra o quê? Que o Mashiach, que é a água da vida, ele pode estar matando a sede, suprindo a sede das 12 tribos de Israel. E 70 tamareiras, olha que coisa interessante, 70 tamareiras, e acamparam-se ali. Então, que lugar paradisíaco, né? 12 fontes de águas, bebendo água ali, né? Debaixo da sombrinha da tamareira, pegando tâmara e comendo. Quem já teve a oportunidade de comer tâmara aí sabe que é uma delícia, né? Eu acho que é até considerada a fruta mais doce, né, que existe, se eu não me engano. Né? Então, quando a gente foi lá em Israel, a gente comeu bastante tâmara, a gente trouxe de lá. Tâmara, eu acho que para dar fruta leva 100 anos. Leva 100 anos, né? Olha que o Daniel está trazendo essa informação aqui. Uma tamareira, se você plantar hoje, só vai dar fruto daqui a 100 anos. É isso mesmo, né? Eu vi uma vez que é. Ele viu uma... Vou confirmar aqui. Ele vai confirmar, tá? Então, olha só. Então, o povo deveria querer ficar ali, que beleza, né? Alguém 100 anos atrás, no mínimo, plantou essas tamareiras aqui, no mínimo há 100 anos atrás, deve ter pensado na gente, né? 100 anos. Só que hoje eles têm uma tecnologia que reduz mais ou menos pela metade. Reduz pela metade. Com a tecnologia, eles conseguem reduzir para... O certo mesmo é 100 anos. O certo mesmo é 100 anos, né? Então, só para a gente ter ideia, né? Ou seja, então, o povo, por eles ficavam ali a vida inteira, mas não, né? Kadima, né? Anda, né? Kumá, levanta, ou seja, não podia ficar. E assim é na nossa vida. Então, existe uma história que contam de um homem sábio que deu, acho que foi numa caixinha, um negócio, um envelope, eu não lembro o que é, mas o que importa é a frase. Deu para uma pessoa e falou assim, você vai ler isso aqui no momento mais feliz da sua vida e no momento mais triste da sua vida. Só vai abrir esse envelope aqui, essa caixinha, em momentos extremos da sua vida. E a pessoa que recebeu aquilo do sábio ficou curiosa, né? Aí chegou o momento lá de esplendor na vida dele, tudo positivo, o dia mais feliz da vida dele, ele abriu, né? Aí estava lá escrito, isto também passará, né? Aí ele ficou, aí ele, caramba, não é que aquele homem era sábio mesmo, né? Aí ele guardou, aí passados alguns anos ele teve um monte de perdas na vida dele, sofreu e tudo, a maior tristeza da vida dele, aí ele foi lá, pegou aquela frase, isto também passará. Então a gente tem que pensar nisso, né? As jornadas na nossa vida, cada uma delas são provisórias, tá? Nada é definitivo até que o nosso Rei Messias retorne. Quando ele retornar, aí sim as coisas vão ser definitivas, né? Quando ele estabelecer o seu reino milenar, depois de 1000 anos, o Olam Rabá, a eternidade,
tá? Novos céus e nova terra, mas aqui tudo é muito variável, tá? Tanto que nós chamamos esse mundo presente em hebraico de Olam Hazeh, tá? Este mundo presente, ele é cheio de alterações, tá? Em Israel se fala que é o mundo de Asiá, é o mundo da ação, tudo muda muito de repente, tá? Então vamos lá. Quando as coisas estiverem muito boas na nossa vida, a gente tem que pensar, pô, isso também passará, né? Não se acomodar. E quando estiver muito triste, também é um lado bom, né? Isso também passará. Então assim é a nossa vida. Alguns estão passando momentos extremamente felizes agora, alguns estão passando lutas terríveis na sua vida, mas aguenta, falta só um pouquinho para o nosso Mashiach retornar, tá? Então, em breve, aquele que fez a promessa, ele vai retornar, tá? E vai modificar todas as coisas. Mas enquanto estamos aqui, cada dia é um presente. Então, temos que considerar a vida como uma dádiva, um presente muito valioso, como a Rosemary estava falando, a minha esposa. Ela foi muito impactada, por quê? Porque a Torá, ela foi impactada positivamente, porque a Torá fala que Avraham, o nosso pai Abraão, ele era um homem entrado em dias. Olha que coisa interessante, ele era entrado em dias, ou seja, ele não tinha medo da vida. Então, provavelmente, o rei Davi, que é descendente de Abraão também, assim como nós, ele se inspirou em Abraão, né? Então, no livro dos Salmos diz, despertai harpa, despertai saltério, eu mesmo despertarei a aurora, né? Quando o sol fosse nascer, o rei Davi, ó, já estou aqui antes de você, rapaz, eu já estou louvando aqui. Ou seja, então era uma característica do nosso pai Avraham, ou seja, ser entrado em dias, ou seja, aproveitar, beber cada minuto do dia, tá? E o rei Davi, seguindo os passos de Abraão, compôs esse salmo belíssimo em que ele diz, despertai harpa, despertai saltério, eu mesmo despertarei a aurora, tá? Ou seja, não é aquela pessoa, tem que acordar, ó vida, ó céus, ó azar, que nasceu mais um dia, será que vai ser ruim hoje? Não, tem que acordar animado, tá? Modéani, né? Já acorda falando Modéani. Então vamos lá. Nesse capítulo 33, vem falar dessas 42 jornadas do nosso povo de Israel, tá? Então foram inúmeras as jornadas, tá? Que o nosso povo fez. E num nível mais profundo, a gente vai lembrar o quê? Que as gerações do Messias, registradas em Matitiahu, Mateus capítulo 1, são o quê? 42 gerações. Então esse número é um número muito importante na mentalidade, na cultura semita, israelita, tá? 42, ou seja, de Avraham até Yahushua HaMashiach se passaram 42 gerações.